sonda endotraqueal, esse dispositivo aqui, tá ok? Tem algumas particularidades, algumas dicas para dar. É um dispositivo que nós utilizamos com muita frequência como um auxílio no processo de ventilação. E tem alguns colegas que acabam tendo um pouquinho de dificuldade ou não na hora de intubar um paciente. O termo correto para a gente utilizar e para a gente ir corrigindo as pessoas, e não tem nada de mal nisso, é intubar. Tá? E ao contrário, que também algumas pessoas às vezes erram o termo, a hora que nós tiramos a sonda, não é desentubar, é extubar, tá bem? Bom, esse dispositivo então nós usamos com auxílio do processo de ventilação e auxiliando no processo de respiração. E a gente tem que tomar alguns cuidados para isso. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que conhecer esse dispositivo. Né? Usamos tanto ele e de repente a gente não presta muito atenção nos detalhes. Simplesmente vai lá e tira da embalagem. Então, primeiro ponto, reutilizar ou não uma sonda endotraqueal. Tá? Essa é uma coisa que se discute muito, porque de um lado a não reutilização e obviamente que esse dispositivo ele foi feito para ser utilizado uma única vez. Está escrito na embalagem, uso único. Uso único. Tá? Então o ideal é utilizar um para um, uma sonda para um paciente. Ok? A minha equipe da Ativa Vet nós preconizamos isso, tá ok? Então, a equipe que eu trabalho, nós usamos a sonda endotraqueal 1 para 1, uma sonda para cada paciente. Mas não foi sempre assim. Durante vários anos, eu reutilizei sonda endotraqueal. Tá? Está errado reutilizar a sonda endotraqueal? Errado não está. Mesmo porque, assim, nós sabemos que sonda 1 para 1, eu gero um lixo hospitalar a mais. Tá ok? Então, cada sonda dessa que eu uso, eu jogo fora, é um lixo hospitalar. Quando eu reutilizo a sonda, eu acabo diminuindo esse lixo hospitalar. Tá bem? Mas nós temos que tomar alguns cuidados práticos nessa reutilização, né? E toda vez que eu estubava a sonda, eu observava ela, né? Então, se ela vinha, obviamente que ela vinha suja de secreção do meu paciente, mas não tinha secreções na parte interna dela. Ok? Então, acabava de usar a sonda, lavava a sonda muito bem e usava produtos para fazer um processo de desinfecção, tá? Herbalvet, por exemplo, dava para usar, mas uma coisa que eu gostava bastante de usar é líquido de Dakin, tá? O líquido de Dakin é um excelente antisséptico e principalmente quando a gente está falando em felinos. As sondas de felinos são mais estreitas, mais finas e difícil de limpar as secreções de dentro dela. Então, lavar com água corrente, lavava com líquido de Dakin, tá? E depois eu deixava secar e usava aquelas embalagens de esterilização mesmo, colocava dentro, não esterilizava porque a alta temperatura da autoclave acaba destruindo esse prolongador aqui. Então, eu simplesmente embalava ela e fechava aquela embalagenzinha e reutilizava, não deixava ela solta dentro da caixa, tá ok? Mesmo porque essa sonda vai para uma outra traqueia depois. Então, tomar muito cuidado nesse tipo de processo, tá? E também, eventualmente, eu utilizava aqueles detergentes enzimáticos que o pessoal usa bastante para poder limpar instrumental. Eu pegava as minhas sondas, colocava numa solução, numa água com essa solução, esse detergente enzimático, mergulhava todas as sondas e deixava elas lá por 15 minutos. Depois tirava, lavava em água corrente e embalava individualmente cada uma delas, identificando o tamanho delas. Tá? Então, outro ponto importante, primeira coisa, esse processo de reutilização, tinham sondas que vinham com muita secreção dentro dela, essa eu descartava. Tá? Quando vinha com muita secreção dentro, eu sempre descartava e aí renovava as minhas sondas. Hoje, todo paciente que eu vou utilizar, eu pego uma sonda nova e faço a introdução da sonda no meu paciente. Ao final, nós descartamos as sondas. Vamos falar sobre a estrutura dessa sonda aqui. Tá? A sonda ela tem um conector, toda sonda tem um conector e este lado aqui do conector é sempre padrão. Esse lado aqui é padrão, tá? Porque ele vai conectar no circuito anestésico que você vai utilizar, seja Baraca, BEM ou circuito valvular. Então, essa saída da sonda aqui, ela é padrão,
tá? O que modifica, vou desconectar aqui, é essa pontinha aqui. Essa ponta aqui é de acordo com o tamanho de cada sonda. Tá, ok? Eu peguei uma sonda 7 que eu utilizei ontem, né? Limpei ela só para poder mostrar para vocês. Então aí ela conecta aqui, tá bem? Toda sonda ela vem com a identificação do tamanho e o tamanho dela esse 7 que está mostrando aqui nessa sonda é o tamanho da parte interna dela em milímetros. Tá? Então ela é uma sonda de 7 milímetros. Então é o tamanho que eu vou utilizar para introduzir dentro do meu paciente. Outra característica que nós temos na sonda algumas sondas, ou a grande maioria das sondas que nós utilizamos, é a presença deste balão. Tá? É engraçado que algumas pessoas ainda me perguntam, pessoas até que estão na graduação, na pós-graduação, me perguntam para que serve esse balão. Então esse balão eu vou utilizar esta válvula, tá? E usar uma seringa de ar. Ok? E aí eu conecto a seringa de ar na válvula e insuflo esse balão. Olha só, agora ele ficou insufladinho. Ok? Virou um balãozinho aqui, ó, bem apertadinho. E aí a gente tem uma referência mais ou menos da pressão que está nesse balão com a pressão que está aqui nessa válvula. Tá bem? Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Para que serve isso daqui? Esse balão, ou também conhecido como cuffing, né? Ele serve para a gente conseguir isolar todo o ar que entra e sai da traqueia. Se eu não fizer isso, deixa eu esvaziar aqui mais um pouquinho. Se eu não fizer isso, se eu pego uma traqueia, ok? Introduzo a sonda, parte do ar passa por dentro da sonda e parte do ar passa por fora da sonda, dando escape, tá ok? Existem as sondas, mesmo desse tamanho, sem cuffing, que é só para você entubar e ter um acesso. Mas se você precisar, de repente, ventilar esse paciente, é interessante que você isole esse espaço entre a sonda e a traqueia. Para isso nós temos o cuffing, eu vou insuflar aqui de novo. Estou insuflando, insuflando, insuflando. E aí o balão, ele isola, tá vendo? Dá para ver, né? A ponta da sonda. E o balão insuflado, aqui, ele está agora obliterando, ele está fechando todo o espaço da traqueia. Então aqui eu tenho certeza que todo o ar que entra e sai por esta sonda é através da sonda. Não tem escape aqui. Tá ok? Então vamos lá. Quanto de pressão eu posso colocar dentro desse cuffing? Bom, aí então eu tenho que dar uns 2 passos para trás. Que a primeira coisa é saber o tamanho da sonda que eu vou introduzir no meu paciente. E olha, vocês sabem que as sondas que nós utilizamos não são sondas veterinárias, são sondas humanas. E nós adaptamos elas para os nossos pacientes, tá? Então, toda a graduação, toda a marcação, não sei se vocês já prestaram atenção nas sondas de vocês, mas ela tem toda uma marcação aqui na lateral, tá? E essa marcação funciona muito bem para o ser humano. E olha só que interessante, toda sonda tem essas 2 marcações aqui, ó, tá? Essa primeira marcação e a segunda. A primeira marcação, teoricamente, é uma marcação onde, olha que eu chego no lábio do meu paciente, do ser humano, tá? Esta ponta aqui está na entrada das aritenoides, ou seja, das cordas vocais, tá? Então essa aqui é a distância entre as aritenoides aqui e o lábio do meu paciente, tá ok? Hora que eu faço isso aqui, eu introduzi a ponta dessa sonda para dentro das aritenoides. E a partir desse ponto, eu tenho uma graduação aqui em centímetros, tá? Então tá aqui, ó, 15 centímetros, 13 centímetros, 15 centímetros, 17 centímetros, 18 centímetros, 21, a partir do lábio do meu paciente, tá? Isso funciona muito bem para a medicina humana. Tá? Na medicina veterinária, eu tenho desde um pastor alemão de um focinho longo até um bulldog de um focinho muito curto. Então, esta relação aqui não funciona. Tá? Mas só para saber que ela existe. Ela existe. Outra coisa que ela tem, e as pessoas às vezes não sabem direito qual é a função, que é este buraquinho aqui. Ó. Ela tem a saída dela aqui normal, tá? Em cunha. Por que em cunha? Porque isso evita com que, de repente, se ela bater em algum ponto, ó, ela não obstrua. Tá? Não obstrua a passagem, a saída ou a entrada de ar. Mas se acontecer dela obstruir, dela pegar a parede, ó, tá vendo que ela... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, ó.
se ela de repente fizer isso aqui, ó, e obstruir a saída completa dela aqui, existe este buraquinho aqui. E este buraquinho tem um nome, tá? Que é chamado de olho de Murphy. Olho de Murphy. Tá, ok? Ele serve então para auxiliar a não obliteração, o não colabamento dessa sonda dentro da traqueia do paciente. Tá, ok? Olho de Murphy. Tá? Então, conhecendo a sonda agora, eu vou escolher o tamanho dela. E a escolha do tamanho, como eu já disse, ela funciona muito bem para a medicina humana, direitinho. Existe um padrão para a medicina humana, para neonato, para criança, para adulto, tá bem? Mas para veterinário existe uma alteração, uma grande diversidade de tamanhos de traqueias, de conformação de traqueia. Isso dificulta bastante essa escolha. Então, existem N formas, existem tabelas em relação a peso, existe um cálculo que nós fazemos, existe aquela questão da narina, né? Não sei se vocês já fizeram isso, de você pegar a sonda, encostar aqui na narina e ela tem que ficar exatamente entre as duas aberturas da narina. Isso dá uma referência de tamanho, ok? Eu particularmente gosto de abrir a boca do meu paciente, olhar a luz da traqueia, então eu olho a luz da traqueia e eu escolho o tamanho da sonda para que a sonda preencha aproximadamente, deixa eu virar aqui, 80% dessa luz traqueal. Tá? Então, é mais ou menos, esse é o espaço. Então, eu olho mais ou menos o tamanho da luz da traqueia, pego a sonda e pego uma sonda que preencha mais ou menos 80% da luz dessa traqueia. Tá? Por que 80%? Porque o restante vai ser colabado pelo balão. Pelo balão. Tá? E aí? Eu já fui de um tempo de que a gente colocava a sonda inteira dentro do paciente. Hoje, a gente toma um pouco mais de cuidado, né? Hoje a gente pega o paciente, posiciona ele direitinho. Então, como eu falei com os bracocefálicos, eu faço com o meu paciente. Para quem não viu, dá uma olhada no meu último postzinho, no carretelzinho que eu coloquei. Tem lá um videozinho de eu entubando um paciente, né? Eu abrindo a boca do paciente e entubando o meu paciente. Então, hoje em dia, a gente pega a sonda, posiciona o meu paciente corretamente, abre a boca dele, traciona a língua e aí começa a introduzir. Uma vez que a sonda está direcionada lá nas aritenoides, e aí algumas diquinhas para entubar. A aritenoide está aqui. Concorda que se eu colocar a sonda desse jeito, o espaço que ela vai ter que passar pela aritenoide é maior. Tá? Ela vai ter que brigar mais com a aritenoide. Então eu coloco esta fenda aqui na direção das aritenoides. Tá? Eu coloco ela nessa posição. E aí eu introduzo a sonda aqui nas aritenoides. Tá? Para que eu faça isso em cães, o meu paciente tem que estar num plano adequado que ele aceite a introdução da sonda. Né? Então, a gente sabe que pelos planos de Guedel, o meu paciente tem que estar aí entre segundo e terceiro plano do terceiro estágio de Guedel. E aí ele perde o reflexo laríngeo. E aí ele permite, então, eu rebaixar a epiglote, né, e introduzir a sonda através das aritenoides. Muito cuidado quando você escolhe uma sonda um pouco maior do que você deveria, você machucar essas aritenoides. Tem paciente que pode voltar afônico da anestesia e aí os tutores geralmente não gostam disso, tá? Então, a hora que você introduz, eu sempre faço aquela técnica que nós usamos, que nós aprendemos lá na graduação em equinos, já que equinos nós intubamos meio às escuras, né? Quando nós observamos o equino inspirar, e a hora que ele inspira, ele abre as aritenoides. A hora que ele expira, ele fecha. A hora que ele inspira, ele abre as aritenoides. A hora que ele expira, ele fecha. A hora que ele inspira, ele abre a aritenoide e você introduz a sonda. Introduziu a sonda, entrou o balão depois da sonda, pode parar ela ali. Não precisa mais pegar essa sonda e jogá-la lá no fundo. Tá? Não precisa mais fazer isso. Passou pela aritenoide, pronto, pode deixar ela aqui. Vocês vão estranhar porque vai começar a ficar muita sonda para fora, tá? E não tem problema algum. Contanto que você passe esse balão depois das aritenoides, tá ok, você vai insuflar esse balão, ela está fixada e ela está isolando a traqueia como um todo. Tá? Isso também auxilia, porque quanto mais sonda você colocar dentro da traqueia, mais lesão você vai provocando no epitélio da traqueia.
E qual é o epitélio da traqueia? Eu adoro essas perguntinhas, né? Essas coisinhas de histologia que as pessoas vão esquecendo. Qual é o epitélio da traqueia? O epitélio da traqueia é um epitélio pseudoestratificado ciliado. Ele é muito sensível, tá? Ele tem microcílios, e esses cílios vão batendo, né? Eles vão varrendo o epitélio da própria traqueia e lavando e limpando essa traqueia e trazendo essa limpeza, né? Essa sujeira, na verdade, até a cavidade oral, gerando o tal do esputo ou catarro. Tá? Então, o tempo inteiro a gente está expectorando isso e a gente acaba engolindo. Fisiologicamente, a gente acaba engolindo. Então, a gente introduz a sonda. Quanto menos eu introduzir a sonda para dentro da traqueia, menos lesão mecânica eu vou provocar no epitélio dessa minha traqueia. Por que isso também? Porque não é incomum os nossos pacientes depois ficar com aquela tossinha, né? Aí fala, não, foi da intubação. Tudo bem, é da intubação, é fato. Só que quanto menos área de lesão você puder provocar dentro da traqueia, não introduzindo a sonda inteira, tá? Melhor. Tá? Então ele vai ter menos áreas de lesão. E vários estudos já mostraram lesões traqueais, não no pós-operatório imediato, mas num pós-operatório tardio, 48 horas, 72 horas depois, esse paciente provocando aí nesse paciente quadros de traqueite. Tá? E isso aumenta a secreção traqueal desse paciente. Imagine um quadro de traqueite num paciente, vamos colocar aí um paciente padrão, um poodlezinho, um poodle idoso que tem colapso de traqueia. Ele já tem uma luz traqueal reduzida, tá ok? Se você lesiona esse epitélio traqueal e ele começa a produzir mais secreção, isso vai dificultar ainda mais ele respirar. Então, tomar cuidado. Então é só eu escolher uma sonda menor. Não. Cuidado, o tamanho da sonda é importante porque se você escolher uma sonda muito pequena, vai ter a mesma sensação, não tem nenhum canudinho aqui, de um paciente respirar pelo canudinho. Tenta você fazer isso, tenta respirar por um canudinho. Você suporta durante um tempo, depois não dá certo. A sonda ela tem que auxiliar o processo de ventilação, tá? Não pode ser nem tão pequena e nem tão grande que você tenha que entrar quase que marretando essa sonda para dentro da traqueia. Tá? Então, ela tem que ser um meio termo aí, é o que eu digo, mais ou menos, deixa eu colocar aqui, 80% da luz dessa traqueia que você vai introduzir essa sonda. Tá? E tentar evitar o máximo você ficar movimentando essa sonda muito pela traqueia, porque você vai provocando lesão traqueal nesse paciente. Tá? Então, tomar muito cuidado com isso. E aí, vamos falar do balão. Quanto de pressão eu exerço nesse balão? Alguém sabe? Né? Sabe, nós sabemos. Existe um padrão para que nós utilizemos, só que eu tenho que tomar cuidado. O balão ele tem que estar numa pressão ideal. Um balão pouco insuflado tem escape. Um balão muito insuflado, ele vai provocar lesão nesse epitélio traqueal. Por pressão. Por pressão. O balão está tão insuflado e ele tem uma área. Então, vou insuflar ele aqui. Vamos lá. Vamos insuflar, insuflar, insuflar. Olha só. Insuflei ele bastante. Tá aqui a minha traqueia. Tá? Tá aqui minha traqueia. Parece que não, mas essa pressão do balão exercida sobre o epitélio da traqueia vai provocar uma compressão nesse epitélio traqueal, diminuindo a vascularização nesta região em que a sonda está em contato. Tá? Diminuindo essa vascularização, dependendo do tempo que essa sonda ficar ali, essa falta de vascularização pode chegar a provocar lesão tecidual. Em alguns poucos casos, até necrose. Até necrose. Tá? Então, procedimentos longos, que a gente fala assim, procedimentos de 2, 3 horas, é interessante sim que de vez em quando você pede calma para o cirurgião, você vai lá, esvazia o cuffing, tá? Esvazia o cuffing, modifica um pouquinho a posição dele, coloca de novo e insufla o cuffing de novo. Tá? Só para você evitar essa pressão constante e contínua no mesmo local. No mesmo local. Tá? Uma outra coisa importante é, toda vez que você for extubar o seu paciente, você tem que esvaziar esse balão. Lembra que você tem uma aritenoide, por onde você passou a aritenoide. Se você tenta puxar esse balão, essa sonda, com ela cheia e a aritenoide ela não está tão relaxada, porque o seu paciente já está acordando,
tá? Você pode lesionar essa aritenoide. Então, tomar cuidado para você não ficar forçando esse paciente. Voltando, quanto de pressão? Ah, eu tenho a válvula, eu uso a referência da válvula, tá? É uma referência. Eu tenho a facilidade, quando eu trabalho com um ventilador mecânico, eu coloco a sonda, o meu ventilador mecânico ele está trabalhando, ele está injetando ar e ele me indica que ele está tendo vazamento, tá? Porque a sonda, o cuffing ainda está vazio, então eu vejo que a onda de pressão ou o pico de pressão que eu pedi, ele não está sendo atingido e eu vou devagarzinho, vou insuflando o cuffing. Tá? Vou insuflando. Hora que o meu ventilador me mostra que ele está conseguindo atingir a pressão que eu pedi, é porque a vedação está correta. Tá? Então não está tendo escape. Tá, mas eu não tenho ventilador. Não tenho ventilador, Rafael, não consigo fazer isso. Qual é a referência que eu tenho aqui? A referência que você pode ter aqui, uma coisa muito simples que você pode fazer é desta mesma forma que eu estou mostrando para você. Então você introduz a sonda, o seu cuffing tá vazio, e aí eu vou lá, insuflo um pouquinho mais o cuffing, o balão, encosto o meu ouvidinho na sonda e aperto o tórax do meu paciente. E aí eu tento perceber se todo o ar está entrando ou saindo por aqui, ou se está tendo escape pela cavidade oral. Tá ok? Então é uma forma muito simples de você tentar ter uma referência se esse balão está insuflado de forma correta. O correto é nós utilizarmos um dispositivo que existem alguns nomes, na verdade o termo técnico é um cufômetro. Tá? O que é um cufômetro? Um cufômetro ele é um manômetro, nada mais é do que um manômetro. É um manômetro em centímetros de água. Tá? Tudo que é pressão a gente mensura em centímetros de água. Então você pega um cufômetro, ele tem até a marcação, e essa marcação varia de 10 a 30 centímetros de água de pressão. Tá? Você adapta uma ponta desse cufômetro aqui na sonda e ele tem uma bombinha. E você vai apertando ele. E ele vai dando a pressão que está tendo aqui dentro desse balão. Rafael, eu não tenho cufômetro. Tá? Tem uma seringa chamada TrueCuff. Você pode importar, ela é bem mais barata, então ela não tem aqui no Brasil, é uma seringuinha chamada TrueCuff, ela faz esse mesmo trabalho do cufômetro. Então é uma seringa de ar, ela é toda graduada, ela tem um sistema de molas aqui dentro. Tá? E ela tem cores também, tem a cor amarela, verde e vermelha. Você nunca deve chegar na vermelha, você fica mais ou menos na cor amarela. E aí você vai jogando o ar e ela mais ou menos te dá uma referência de pressão que você está jogando dentro do balão. Tá bem? Em último caso, você lembra quando eu falei sobre a utilização de um manômetro de pressão? Aquele que você usa se você tiver o Doppler vascular? Tá? Você usa aquele manômetro do Doppler vascular, o mesmo manômetro, tem que fazer umas adaptações para que você conseguir pegar esse manômetro e conectar ele aqui na válvula. Tá? E você vai usar a mesma referência do manômetro, geralmente a gente tem que usar uma válvula de 3 vias. Porque um lado da válvula de 3 vias vai encaixar aqui, tá? Nessa válvula, o outro lado no manômetro e a outra ponta na seringa. Então você joga o ar pela válvula de 3 vias, o ar vai ser jogado para o balão e o manômetro vai me dar uma referência de pressão. Pode utilizar ali também para você ter uma ideia. Você vai se surpreender mais uma vez da quantidade de pressão que nós colocamos aqui nesse balão e que não há necessidade. Então tomar cuidado quando você for exercer e jogar a pressão dentro desse balão para não provocar a lesão na traqueia desse paciente. Interessante é quando você tiver essas referências, você começar a ter a referência aqui, né? E aí você sabe quanto de pressão você está jogando, na hora que a gente aperta aqui esse balãozinho, mas é uma referência muito pobre essa. De novo, eu tenho a facilidade de ter o ventilador e eu consigo ver através do ventilador quando para de ter extravasamento de ar, então eu sei que a pressão exercida ali na parede da traqueia está ótima e eu consigo trabalhar com esse meu paciente, tá? Temos particularidades, né? Tamanho de sonda, como eu falei, por exemplo, num Tekel, eu coloco uma sonda dessa num Tekel. Num Tekel adulto, uma sonda 7, ela entra tranquilamente. E num Bulldog? Não entra.
Uma sonda 7 num Bulldog não entra. Tá? Fica extremamente apertado. Tá? Então a escolha do tamanho, você tem que ter não só a relação de peso, que eu não gosto muito, mas a experiência que você tem com os seus pacientes. Tá? Em cães, teoricamente, o processo de intubação é mais fácil. Tá? Basta ele estar em plano correto e ele aceita a intubação. Em gatos, não. O gato já tem uma referência diferente, o gato precisa estar num plano mais profundo, de terceiro para quarto plano, o que torna este procedimento um pouco mais arriscado, porque terceiro para quarto plano é um plano extremamente profundo. Então, gato, nós enganamos o gato. Como é que nós fazemos isso? Nós instilamos lidocaína nas aritenoides. Então lembra, a gente pega, geralmente pega aí uma quantidade pequena de lidocaína, eu geralmente puxo na minha seringa de insulina 0,05 ml de lidocaína, coloco ele em segundo plano, como se fosse um cão, tá? Para que ele tenha, a mandíbula dele fique bem flácida, bem molinha, abro, exponho a língua devagarzinho, entro com a minha seringa e aí diquinha. Depende da sua habilidade, prefiro que você coloque essa seringa sem agulha, tá? Teve um colega meu que me deu uma dica de quebrar a agulha. Tira a agulha. Fica com aquele canhãozinho da agulha, tá? Mas tira a agulha, quebra a agulha, e aí você pode introduzir ela sem perigo. Porque quando você utiliza a seringa, né? Então vamos usar aqui, ó. Quando você utiliza, imagine que essa aqui é uma seringa de 1 ml, tá? E você vai jogar a lidocaína lá na aritenoide, a hora que você faz isso, parece que a gota ela não chega a atingir a aritenoide. Se você mantiver aquela pontinha da agulha sem agulha, você tira a agulha, ela vira um espirrinho. Então, a hora que você joga, ela consegue molhar as aritenoides mais facilmente, tá? Molha as aritenoides com a lidocaína, volta o teu paciente, espera pelo menos uns 30 segundos, observa sempre o seu paciente, vê se ele está respirando direitinho, tá ok? E aí você volta a abrir a boquinha do gato, e aí cão ou gato, utilizar ou não laringo é uma coisa muito pessoal. Já faz alguns... Eu tenho laringo, sempre tenho, tá? Muito raramente eu uso, eu costumo entubar os meus pacientes sem o laringo. O laringo ajuda, tem a iluminação que ajuda muito. Hoje eu uso muito uma luzinha de testa, tá? Eu tenho na minha maleta aquelas lâmpadazinhas de testa, eu uso ela como iluminação para entubar o meu paciente. Abro a boca do meu paciente. Se você for utilizar o laringo hoje, quando eu aprendi, a gente pegava a lâmina do laringo, encostava na epiglote e abaixava a epiglote. Tá ok? Hoje não é mais recomendado fazer isso, muito menos em gatos. Tá? Então nós pegamos a lâmina do laringo, a epiglote está aqui, nós abaixamos a base da língua. Abaixa a base da língua e a epiglote geralmente vem junto. Tá? Por quê? Porque a inervação de laringe e das aritenoides é muito próxima. Tá? Principalmente em gato, a hora que você encosta o seu laringo na epiglote, a aritenoide do gato já fecha. É uma questão de proteção. Alguma coisa encostou na epiglote, ele já fecha a aritenoide. É uma questão de uma proteção autonômica. Tá? Então, quanto menos você ativar esse processo de proteção, melhor. Então, você coloca a lâmina do laringo na base da língua, abaixa a base da língua, a epiglote já desce. E lembre-se, você dessensibilizou em felinos as aritenoides. Tá? Mas é importante que você evite, deixa eu virar aqui. É importante que você evite ficar encostando a sonda nas aritenoides o tempo inteiro, mesmo ela estando dessensibilizada. Tá? Existe uma sensibilização da aritenoide ao toque, tá? Mas existe uma dessensibilização mecânica dela. Então, evitar ficar cutucando a aritenoide do gato, mesmo estando dessensibilizada. Espere o gato fazer o processo de respiração, tá? Ele respirando. Ok? Coloque o mandrilzinho da sonda direcionado para a aritenoide, tá, ok? Ele está ali. A hora que ele inspira, você introduz. Tá? E você vai perceber que o gato vai ter o reflexo de tosse. Por quê? Primeiro que ele está em segundo plano. Tá? Segundo para terceiro plano. Tá? E outra, você dessensibilizou apenas as aritenoides, você não dessensibilizou a traqueia. Então os cílios traqueais vão perceber a introdução deste corpo estranho,
Tá? Então, a hora que você entrar na traqueia, ele vai dar aquela pequena tossidinha. Lembrando que, se você introduzir e tanto o cão quanto o gato ficar tentando expulsar a sonda, você está ativando um sistema de defesa autonômica no paciente, você está alarmando esse paciente, você está estragando a sua anestesia. Tá? Porque isso vai fazer com que esse paciente entre em sistema de alerta, libere catecolaminas, vai atrapalhar a sua pré-medicação, vai atrapalhar a sua indução, vai atrapalhar a sua manutenção. Tá? Então, essa é uma referência que a gente tem que ter quando você introduzir a sonda. Obviamente que ele vai sentir essa sonda, mas vai sentir levezinho. Vai aceitar a sonda. Tá? Então, tenham isso como referência e comecem a tomar cuidado com esse tipo de conduta na hora de introduzir a sonda. Se esse paciente estiver tentando expulsar agressivamente a sonda, ele está em plano errado, ele está sendo conduzido de uma forma errada. Talvez nesse você continue, você vai ver que a sua indução, a sua manutenção pode ficar mais instável e você vai treinando nos outros pacientes a acertar melhor esse ponto de intubação desse paciente. E aí você coloca a sonda, ele faz um pequeno, joga um pouquinho de ar para fora e aceita esse tipo de conduta. Tá? E aí você mantém o seu paciente. Lembra de introduzir a sonda de leve, tá ok? Não precisa introduzir inteira e muito cuidado com essa introdução inteira em gatos. Então, estou ventilando meu paciente, tá terminando, eu vou superficializando ele, tá ótimo. E aí, eu geralmente, quando eu vejo já uma respiração espontânea do meu paciente, já esvazio o cuffing. Eu esvazio esse cuffing, deixo ele vazio, e a partir do momento que ele começa a tentar expulsar, eu retiro a sonda. E aí tem aquelas referências, né? De você tentar ver reflexo palpebral, se ele recupera reflexo palpebral, reflexo traqueal, eu faço pequenas movimentações da sonda, tá, no meu paciente para ver se ele começa a querer expulsar essa sonda, tá? E o momento correto de extubação desse paciente tem que ser muito bem calculado, de novo, para algumas raças, né, os bracocefálicos, lembrando o gato, os bracocefálicos também, ele pode ter dificuldade na hora que você extuba, e aí o palato duro dele fica sobre a epiglote. E é engraçado que as pessoas ficam olhando o paciente, ele fica fazendo movimento torácico, tá? Mas nem sempre o ar está passando, ele fica fazendo assim, ó. E o ar não passa, tá? Só que aí ele já está meio acordado. E aí você tenta entubar de novo, ele não deixa. Provavelmente você vai ter que induzir ele de novo, para poder entubar de novo, para esperar o efeito do fármaco passar, para poder extubar ele de novo. A sonda em gatos. De novo, usem a referência do balão. Tá? Passou a aritenoide, para a sonda. Insufla o balão e mantém ela ali. Vai ficar um monte para fora em felinos, vai. Existe uma chance de que se você introduzir muito a sonda, dependendo da quantidade que você introduz de sonda nesse felino, você pode chegar lá na carina traqueal e fazer uma intubação seletiva. Tá? E realizar uma intubação seletiva. É engraçado que quando a gente quer fazer isso, a gente não consegue, mas sem querer é mais fácil isso acontecer. Então você introduz a sonda e acaba fazendo intubação seletiva. Tá? Então, mesmo a hora que você for intubar um paciente, eu já fiz isso algumas vezes, de colocar a sonda do lado do meu paciente, na ponta do focinho do meu paciente e ter mais ou menos a relação do comprimento na altura ali. A gente sabe que a base do coração está entre terceiro e quinto espaço intercostal. Então, ter uma ideia da ponta do nariz do meu paciente até mais ou menos a ponta da sonda, eu ponho do lado do meu paciente e vejo o comprimento que está sendo atingido. Obviamente que eu puxo um pouquinho isso para trás para que não tenha risco de eu fazer uma intubação seletiva. Ok? Então, usar essas manhas, essas técnicazinhas para a gente utilizar o nosso dispositivo da melhor forma possível.